Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Olá, você está no programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou Marina Renault. Hoje nós vamos falar de Jesus Cristo. Na verdade, vou gerar aqui reflexões para eu e a Marina podemos transitar em torno desse paradigma, desse verdadeiro paradigma que é Jesus Cristo. É lógico que existe aí duas questões fundamentais. Eu diria assim, o hardware e o software, não é? É a figura da personalidade de Jesus e da representação física dele em todas as referências, seja quando ele esteve aqui encarnado, seja como ele está nos páramos maiores do cosmos, não é? É uma representação de uma individualidade. Então, essa é uma questão. Outra questão é a mensagem. Então, a mensagem de Jesus, aquilo que ele veio representar dentro do universo de tudo aquilo que são, vamos dizer assim, os fragmentos do amor, não é? Porque Jesus, quando vem trazer uma mensagem de fé, quando vem trazer uma mensagem de humildade, quando vem trazer uma mensagem de solidariedade, quando ele vem trazer uma mensagem de acolhimento independente da condição da pessoa, de nacionalidade, de etnia, seja do que for, quando ele traz essa mensagem desse amor como fonte de representação divina, não é? Eu e o Pai somos um, não é? Esse paradigma que ele firmava aqui, essa questão que é a sua mensagem, aquilo que formatou consciências e que formata consciências na humanidade. Então nós temos aí dois universos que vão ser objetos de nossa conversa. Olha, é lógico, existe uma relação entre axiológico e fenomenológico. Opa, eu vou explicar. Axiológicos são exatamente esses valores. Isso que eu estou chamando de software ou do sistema informacional. O amor, a fé, a solidariedade, o acolhimento, todos esses valores que são representativos do amor, né? Então, o estudo desses valores é axiologia, é o axiológico. E o fenomenológico é exatamente a energia, ah, o campo, o corpo, são os fenômenos psicofísicos, são os fenômenos geofísicos, cosmofísicos. Todo esse universo é o fenomenológico. E esses universos, eles estão interrelacionados, tá? Por exemplo, eu vou começar trazendo aqui, imagine o seguinte, imagine que nós temos uma senhora muito dedicada, muito amorosa, que tem um filho, muito dedicada ao filho, mãe solteira, vivendo numa região ou numa comunidade, vamos dizer assim, vulnerável socialmente, com grande dificuldade e amor, ela cuida do filho, o filho chegando na adolescência se envolve com o crime. Mas ele já trazia uma personalidade dentro dele, que, moldado pelo uso de drogas que tiravam ele do eixo dele, ele se filiou a sentimentos sórdidos, frios, se envolveu com o crime e logo aos seus 24 anos de idade, no embate com a polícia, com as facções e etc., ele passou para o mundo espiritual. Bom, eu perguntaria senso comum, falando grosseiramente para traduzir um conceito, né, para onde ele foi espiritualmente, não é? Então, eu poderia dizer o seguinte: ele foi para os umbrais, para os infernos, porque ele não tinha estatura espiritual. Muito bem. Mas essa mãe amargou a dor e a saudade e, chegando na velhice dela, diante de uma vida digna, ela desencarna. Ela foi para onde? Bom, ela foi para o céu. Foi para o céu, foi para os páramos maiores da espiritualidade e encontra Deus.
Qual foi a primeira pergunta que você acha que ela faz para Deus, não é? É lógico que ela perguntou: "Onde está meu filho?" E Deus responde para ela: "Bom, seu filho está no inferno, mas a senhora adquiriu o paraíso para sempre." Ela diz: "Não, mas eu não quero estar no paraíso, eu quero que meu filho venha aqui comigo." Ele: "Não pode." "Então eu vou para o inferno com ele." "Também não pode." E aí a estática de uma visão da lei divina, ela não é uma estática amorosa, não é? Porque ela não pode ver o filho. Que Deus é esse? Pelo amor de Deus, não é? Ah, não, mas Deus é misericordioso e diz o seguinte: haverá uma chance. Vocês estão em planos dimensionais muito diversos, de campos de energia diversos. Ainda que a senhora vá para os infernos, ele não te enxerga por falta de acurácia luminosa da consciência dele. E se ele vier para cá, não tem como ele vir, ele não tem leveza para chegar nas vibrações sutis. Então nós temos uma chance. Há um planeta, que é o planeta Terra, que possui um tipo de materialidade biológica que é capaz de abrigar pessoas de qualquer esfera dos domínios cósmicos. É mesmo? É. E a senhora volta e vai recebê-lo novamente em seu ventre, só que ele virá com algumas dificuldades que farão com que ele fique ligado à senhora a vida toda. Ele terá dificuldades motoras, dificuldades cerebrais, e isso vai ser bom para ele, porque aderido ao seu amor, ele vai recobrar a capacidade dele amar. E aí, numa próxima oportunidade, ele retorna para a pátria espiritual, numa condição em que vocês podem estar juntos. Veja, o axiológico, que é o valor do amor, ele está intrinsecamente ligado a esse movimento fenomenológico do que representa a vida. E Jesus, ele trabalhou com esse universo, quando ele trabalhava com curas, quando ele ressuscita, quando ele diz: "Meu reino não é desse mundo", quando ele fala com Nicodemos: "É preciso nascer de novo." Todos esses elementos fenomenológicos da vida são intrinsecamente, eh, vamos dizer assim, interligados com os grandes valores, não é? Mas, e eu vou passar a palavra para a Marina, a gente poderia, vamos dizer assim, enxergar a história de Jesus de muitas formas. Há muitas histórias, não é? Existem histórias oficiais, histórias apócrifas, enfim, não importa também, viu? Porque o que importa é que a gente tenha uma consciência, uma percepção dos grandes valores que Jesus veio trazer para a gente, em qualquer expressão fenomenológica que tenha se apresentado à sua história, e são essas histórias que a gente vai conversar sobre elas aqui. Pegando o que o Dr. Sérgio falou, eu vou falar um pouquinho da mensagem de Jesus Cristo. E me veio agora em mente duas mensagens que ele falou. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a outra é Pai Nosso. Então vamos começar pelo Pai Nosso. Pai Nosso, se o Pai é nosso, significa que somos todos irmãos. É um único Pai, um único Deus, uma única fonte, um único Criador que cuida de todos nós. E essa mensagem nos traz uma união profunda, conectada ao valor do amor. Mas se é um único Pai, somos feitos da mesma essência, da mesma energia, da mesma frequência. E Jesus Cristo, eu trouxe uma mensagem muito importante. Jesus Cristo, ungido por Deus. Todos nós somos ungidos, preenchidos por Deus. Nós viemos dessa essência crística. O que é crística? Cristalina, cristal, que reflete todas as cores, luz, amor, alegria, bondade. Nós somos a frequência da luz do Espírito. Essa é a grande mensagem de Jesus Cristo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, traz de volta o nosso poder. Nós trazemos, cada ser humano traz dentro de si o DNA crístico,
o poder, a semente cristalina, a semente crística que quer nascer. Esse é um momento muito importante do planeta Terra, porque esse é o grande chamado. Esse é o chamado e por isso essa transição, esse movimento, insatisfação, perda, dor, medo, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse trabalho, porque a tua alma chama. A tua alma está coligada com o teu espírito, te chamando de volta à vida real, que é a vida de luz, que é a vida de poder, de alto poder, o poder do espírito, não o poder do ego. Ganho mais dinheiro, conquisto esse trabalho. Poder do espírito, o poder de autocura, o poder de se transformar. E quando nós somos tocados por esse chamado, essa semente começa a se mexer dentro da gente, falando: volta para casa, relembra quem você é. E essa semente quer renascer. E quando essa semente se abre, nós nos tornamos um portal de luz. Luz aqui na Terra, dentro do mundo material. Que é isso que nós viemos fazer há muito tempo. E isso traz uma elevação da frequência. Ou seja, eu paro hoje no mundo material, veja, se tem uma luz e você está com o corpo na frente, aparece a sua sombra, não é? Então nós estamos num planeta da dualidade. Enfim, nós dentro de nós carregamos essa dualidade, mas nós não somos essa dualidade. Nós somos seres crísticos. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Essa é a grande mensagem. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele não fala dele, pessoa física, no ego, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer dizer porque ele ancora dentro dele a mensagem de Deus, a mensagem do todo. O caminho, a verdade e a vida é o Espírito se manifestando. É quando nos alinhamos com essa semente, permitimos que essa semente se abra para a vida. Eu, em particular, acredito que Jesus Cristo teve muitas vidas aqui na Terra ajudando o planeta. Mas o grande legado não é essa história de Jesus, pessoa física. Quando ele passa por todas essas dificuldades, ele mostra que para abrir esse portal de luz, para se tornar esse ser crístico, nós também passaremos por essas dificuldades. Nós também passaremos pelos nossos desafios. Nós também passaremos pelas nossas provações. E essa força é quando a gente se entrega a essa força do Espírito, entrega a Deus, entrega uma força que é maior do que as circunstâncias materiais, que os desafios, é maior do que a doença, é maior do que o medo, é maior do que a insegurança. Nós temos esse poder. E o nosso caminho é descobrir, melhor falando, redescobrir quem somos em verdade. Seres crísticos, que viemos à Terra nos abrir para esse florescer do nosso ser cristalino, ser de luz, para essa frequência espiritual que é amor, paz, alegria, bondade, fraternidade e esse florescer de esses sentimentos puros. Veja, falando do ponto de vista fenomenológico, né, há muitas histórias, que nem eu disse para você. Na época de Jesus, o planeta Terra, eu não vou dizer, não vou dizer o planeta Terra, vamos dizer assim, considerando, por exemplo, os ameríndios, que há 30 mil anos já estavam habitando as Américas, ou talvez 60 mil anos, são questões que a antropologia está estudando, ou povos, comunidades e povos em África ou na Ásia, ou na Mongólia ou na Sibéria, e que constituíam sociedades que são tanto desconhecidas por nós. Mas o Império Romano, ele, na época de Jesus, estava sob o governo do imperador Augusto. Foi uma época próspera do Império Romano. Vou colocar esse próspero bem entre aspas, mas foi a época que surgiram
os grandes filósofos, os grandes arquitetos, uma emergência das artes. E Jesus ele veio nessa época de florescimento cultural do Império Romano. Mas, ao mesmo tempo, esse florescimento cultural, ele, por trás disso, havia as invasões do Império Romano. O Império Romano abraça a Grécia, abraça toda a região dos hebreus e domina esses povos. E aí forma-se uma triangulação de culturas, como você tem a triangulação do povo hebreu com eh, os gregos e os romanos formando aquilo que a gente chama de cultura helênica, não é? A história de Jesus é marcada pela cultura helênica. Por exemplo, havia na cultura grega uma gíria que dizia o seguinte, que quando um homem era dotado de grande força física e espiritual, tá? Dizia assim, ele é filho de Deus com uma mulher mortal. Né? Hércules era filho de Zeus com Alquimena. Jesus era filho de Deus com Maria, não é? Vamos dizer assim. Então, era uma força de expressão que traduzia a grande envergadura física e espiritual de uma pessoa na gíria helênica, na gíria da época, que era a época que Jesus aqui esteve entre nós. Mas havia uma conjunção de povos de grande expressão e uma presença de grande expressão que era dos essênios. E esses essênios, eles habitavam a região do Egito, a região do Irã, e era uma população expressiva, constituída por pessoas que tinham princípios muito semelhantes àquilo que pregava Jesus. E eram muitos aplicados às terapias. Jesus, ele trabalhou muito com essa essência terapêutica, que é vamos dizer assim, um modus operandi dos essênios. Não é à toa que você vai encontrar um Sócrates, um Platão, por exemplo, da filosofia grega, que são referências construídas pelo intercâmbio desses povos, os hindus. Afinal, a Europa toda foi construída a partir dos hindus. A Europa é o povo indo-europeu, não é? Então você tem os hindus, os essênios, você tem. Aí você vai compondo a emergência da cultura grega. Muito bem. Então, aí os grandes filósofos, os filósofos da escola peripatética grega, como eram o Sócrates e o Platão, mas Jesus também falava caminhando pelas cidades, como Sócrates fazia, como Platão fazia, ensinando as pessoas pelo seu modo de convivência e etc. Não é? Agora, Jesus, ele lidava com os mendigos, com as pessoas simples, não usava armas, não tinha dinheiro, ele não era uma ameaça para o Império Romano. Mas quando você pensa na força populacional dos essênios e que Jesus representava o átimo de, de uma expressão paradigmática de vida, de tudo aquilo que ele ensinou, que eram paradigmas que estavam aderidos a uma população expressiva, aí já começa a incomodar o Império Romano, não é? Dizem algumas escrituras que José de Arimateia teria salvado Jesus da cruz, por isso não se encontrou o corpo dele. Veja, eu não quero entrar nessa questão fenomenológica, mas eu acho interessante essas histórias, e já vou explicar por quê. Diz que eles vão com Madalena, com José de Arimateia, vão para o Egito, vão para a Índia, e existem descrições na Índia da presença de Jesus. E na fuga do Império Romano vão lá para o sul da França, para o extremo da Europa, em Portugal, compondo talvez aquilo que seria o povo cátaro, que eu acho que eu estou trazendo essas questões porque é o seguinte, o conhecimento de determinados aspectos da história, que a gente chamaria, vou colocar entre aspas, de história apócrifa, mas que pode ter muitas verdades ali, traz para a gente um esteio do passado que ajuda a gente a entender hoje, sabe? Porque para onde foram esses essênios? Para onde foram esses cátaros? Para onde foram essa população de expressão afiliada aos ensinamentos de Jesus? Eles estão aqui entre nós, não é? E a gente precisa identificar isso numa sociedade que só se vê notícias materiais ruins, econômicas, de guerras, de etc. E não se enxerga o movimento da força espiritual do planeta e de sua população. Veja,
Saiu uma notícia nos jornais que houve 18 mortes no movimento religioso da Índia. Sabe quantas pessoas tinha nesse movimento religioso da Índia recente? 400 milhões de pessoas. É 2 Brasis inteiros no movimento religioso. Bom, eu se estivesse lá, por exemplo, no ano passado, que foi o ano que eu tive um infarto, talvez eu fosse um dos mortos. No meio de 400 milhões de pessoas. Sabe, a gente precisa olhar um movimento espiritual de força que existe no nosso planeta também e que talvez a gente possa resgatar a força histórica eh, do esteio de onde veio Jesus. Ele não veio isolado, ele veio numa população expressiva. E eu acho que uma compreensão desses aspectos histórico-fenomenológicos também é importante para a gente entender a força de expressão divina e a história e a direção da história de nosso planeta e da humanidade, que não estamos desamparados, estamos designados a alcançar a luz. E pensando nisso, né, refletindo nisso, talvez as maiores mensagens de Jesus tenham sido apagadas ou queimadas na nossa história, porque não era interessante que essas mensagens chegassem em nossas mãos, mas esse é o momento onde a semente que Jesus plantou há 2000 anos começa a brotar dentro de cada um de nós. E isso nada pode apagar. Porque uma das maiores mensagens de Jesus Cristo é que nós temos o poder. Que esse poder está dentro de nós. O poder espiritual da cura, o poder da transformação, o poder de vencer os desafios, o poder de transformar a vida, o poder de deixar um legado. O nosso compromisso é com a gente. Cada um, quando nasceu, traz em si essa semente, traz em si esse poder. Ainda que esteja passando ou se sentindo vítima, se sentindo fraco, impotente, não importa. Essa é uma das maiores mensagens do Cristo. Porque quando ele morre naquela cruz, quando ele é crucificado, e eu não acredito que ele morreu, mas não vem ao caso, quando ele tem a morte, né? Ele foi crucificado, foi tirado de lá, mas quando ele tem aquela morte e ele retorna no terceiro dia, ele mostra para toda a população que a força espiritual é a maior força. E ele mostra que nada pode deter essa mensagem, porque essa mensagem nós carregamos dentro de cada célula do nosso corpo. A mensagem de amor, a mensagem de verdade, a mensagem de superação. Nada pode deter isso. Isso faz parte da nossa essência. Esse legado volta agora. Essa semente, a plantada naquele momento, ele sabia que ia começar a nascer nesse momento, na transição planetária. E eis-nos aqui, abraçando a semente interna de cada um, escutando as vozes, a voz de Jesus ressoar dentro de nós. Vós sois deuses e não sabeis. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nada pode deter isso. Nada é maior do que o poder espiritual, porque dentro de nós está imprintada, colocada a semente crística, que é o Deus dentro de cada um de nós, que é a força de Deus, que é a força da vida. Olha, qual é que é a sua religião, se você tem uma religião? Vamos tirar as cascas, vamos colocar o cerne da mensagem do Cristo, que é o amor. Qual é que é a religião ou a cultura que não tem no seu eixo central o amor e as suas expressões na solidariedade, no acolhimento, na união na diversidade das cores, nas diversidades das culturas, mas unidos pelo elo do amor, que é a salvação do planeta e a nossa salvação na nossa vida. Nas discórdias de família, nas discórdias nas empresas, nos países, na sociedade, em todos os espectros dos desafios da convivência, a solução é tão simples, é o amor. O amor dissolve tudo, dissolve as culpas, as mágoas, o amor recomeça, o amor reencontra,
o amor entende. Isso é Jesus Cristo, não é o nome de uma religião XYZ, porque, no fim, o princípio de todas as culturas, de todas as religiões é chegar nessa essência. Bom, fico por aqui. Uma luz no teu coração. Até. Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas.